Os meus medos já não cabem mais em mim. Quando o céu está de bronze, parece que é o fim. Abençoados de Deus, estamos de volta aí com mais um estudo aí, abençoados. E tem irmãos aí me perguntando a respeito da Semana Santa. Já era para me ter até falado sobre isso, mas é um pouco atrasado, mas está aí o estudo, abençoado. O tema é Semana Santa. Posso comer carne? Semana Santa. Posso comer carne? Esse é o nosso tema. Abençoados, muitos ensinam que não podemos comer carne na Semana Santa. Mas essa doutrina é uma doutrina de homens. E não de Deus. Não é? É uma doutrina de homens e não de Deus. Esse é o nosso tema de hoje. Então vou começar já a perguntar, né? Onde está escrito que não podemos comer carne? Aí já vou entrar no âmbito, né, das escrituras, do Evangelho. E eu comentando essa coisa, sobre esse assunto, um irmão legalista me disse, no livro da lei, irmão, mas eu falo legalista porque aquele tipo de pessoas, não ofendendo ele, mas são aquele tipo de pessoas que defende a lei de Moisés. Ele disse para mim, na lei de Moisés, irmão, é Levítico. Então, vamos ver, abençoado, o que diz Levítico. Levítico 11, ele começa dizendo, então disse, e ao Deus, a Moisés e Arão, orienta, pois, os filhos de Israel. Orienta quem? Orienta quem, abençoado? Os filhos de Israel. Você cristão, católico, evangélicos, são israelitas? Essas doutrinas eram para os filhos de Israel. Hoje já não vale mais essa doutrina, nem para os judeus. Mas os tradicionalistas religiosos deles mantêm essa tradição e, né, os tradicionalistas católicos, evangélicos, vão seguindo essa mesma tradição. É sobre isso que Auschwitz estava falando com eles, com os fariseus, sobre o tradicionalismo religioso. Irmão André, podemos comer carne? Sim. Eu digo sim. Baseado nas palavras de Auschwitz, Jesus, eu digo sim. Se for bem cozida, bem assada, bem frita, né? Podemos toda hora comer, todos os dias, sem data de proibições, a não ser se for uma abstinência médica. Fora isso, você não está proibido, desde que a faça corretamente. Existem as carnes de porco, tem que ser bem feita, porque, né, pode conter micro-organismos ali que é prejudicial. Então tem que ser bem feita, bem assada, bem cozida. Reparem o que disse Yahshua sobre esse assunto. Marcos 7,14. Da boca do próprio Yahshua, do próprio Jesus. Yahshua clamou novamente a multidão para junto de si,
conclamou, Yahushua conclamou novamente a multidão para junto de si. Ele anunciou, ele chamou o pessoal perto dele. Vou falar uma coisa aqui. Ouve-me todos e entendeis. Nada existe fora da pessoa humana que entra nela, que a possa torná-la impura. Ao contrário, o que sai do ser humano é que o faz impuro. Então não é comer uma carne na Semana Santa que vai te fazer impuro. E Yahushua está dizendo, mas o que sai da pessoa. Ele diz, ao contrário, o que sai do ser humano é que o faz impuro. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Ele continua. Então, após haver deixado a multidão e entrado em casa, os discípulos lhe pediram uma explanação sobre aquela parábola. Ao que ele Yahushua, Jesus, lhe declarou: ora, pois nem vós tendes tais entendimento? Eles estavam ali toda hora, todo momento, andando com ele, vendo todas as coisas, todas as explicações, e eles eram duros de coração para entender, como hoje acontece com o sistema religioso, quando falamos, e até mesmo alguns irmãos em graça se assustam quando falamos alguma coisa, e estão sempre com nós, estão sempre aí no mesmo vínculo doutrinário junto conosco, e às vezes se assusta. Não era diferente naquele tempo. Por isso que Yahushua se surpreendeu, falou: ora, pois nem vós, quer dizer, os discípulos separados do povo, nem vós, discípulos, tendes tal entendimento? Não consegues compreender que nada que entra no homem tem o poder de torná-lo impuro? Preste atenção, abençoado. Porque, efetivamente, não entra em seu coração, mas sim em seu estômago, sendo digerido e depois expelido. E disse mais Yahushua, disse mais Jesus: o que sai do ser humano é o que o torna impuro. O que sai do ser humano é o que o torna impuro. O que sai da sua mente, pensando contra outra pessoa, o que sai do seu coração, desejando a outra pessoa, isso aqui nos torna impuro. Continuando, ele disse: pois é de dentro do coração dos homens que procede os maus pensamentos, as imoralidades sexuais, os furtos, os homicídios, os adultérios, as ambições desmedidas, as maldades, ambições desmedidas. Pode ter ambição, mas tem que ter cuidado para não ser desmedidas. As maldades, o engano, a devassidão, a inveja, a difamação, a arrogância e a insensatez. Ora, continua Yahushua explicando: ora, todos esses males procedem do interior, contaminam a pessoa interiormente, a pessoa humana, e a torna impura. Então, abençoados, comer carne, na Semana Santa, não vai te tornar impuro, não vai fazer você ser pecador, porque o pecado era para os judeus que transgrediam a lei. Nós vivemos no tempo da graça de Deus, não vivemos no tempo da lei, não podemos transgredir a lei. Nem se quisermos, não podemos. Quer comer carne? Cristão, evangélico, católico, e até mesmo você, judeu, pode comer, pois Yahushua,
Hamashia, Jesus, o Cristo, não te impede disso. Não te impede disso. Mas alguns dirão, mas a lei de Moisés disse. Irmão, entenda, definitivamente, estamos sempre falando sobre isso. Entenda, a lei de Moisés já se caducou e foi revogada há 2000 anos. Veja o que diz, né, o próprio Alcha, o próprio Jesus, né, relatado por Lucas 16:16. Ele diz, a lei e os profetas profetizaram até João. A lei e os profetas profetizaram até João. A lei se encerrou testamentariamente em João. Os profetas se calaram testamentariamente em João. Mas depois de João, o pessoal continuou indo no templo? Sim, porque ainda havia o templo erguido. Mas depois, logo após, Yahshua disse que não ficaria pedra sobre pedra. O templo foi destruído para revogar fisicamente também a lei, para que o povo parasse com a lei. Mas o tradicionalismo religioso até hoje continua, né, com a lei inválida. Porque mesmo fazendo alguns sacrifícios hoje são inválidos. Porque alguns sacrifícios só poderiam ser feitos dentro do templo. E sem templo não pode ser feito. E o próprio Tiago, né? O próprio Tiago, que era um estudante, né, da lei, ele era estudar para ser sacerdote. Ele era um aluno, né, de Nicodemos, que trabalhava no Sinédrio. O próprio Tiago ele fala, se você deixar de cumprir um item da lei, você anula todas as outras. Então, quem está servindo a lei hoje, querendo cumprir as suas festas, seus mandamentos, seus rituais, está fazendo uma coisa inválida só por causa do tradicionalismo religioso. Espiritualmente não tem valor nenhum para Deus. A lei e os profetas vigoraram até João. Desde essa época estão sendo pregadas as boas novas do reino de Deus. Desde essa época começou a ser pregadas as boas novas por Yahshua. Amém? Em figura de palavra, ele começou a anunciar ali algumas coisinhas da graça, mas não claramente, porque ele não poderia, porque o mandamento dele só poderia ser válido depois que ele morresse no madeiro, né? Porque um testamento só é válido na morte do testador, e teria que morrer. Depois que ele foi para a cruz e morreu fisicamente, passou a ser válido o seu testamento. Amém? 3 anos depois, segundo a história, encontrando com Saulo, que a Bíblia chama de apóstolo Paulo, ele fez o apóstolo Paulo a ser, né, o apóstolo da graça, apóstolo do evangelho do Cristo, do evangelho dele. Amém? Para nós gentios. Amém? Então, abençoados, não fique dando ouvido a coisas que não tem na Escritura. Algumas pessoas falam, irmão André, você não respeita nada. Eu respeito o que está escrito no Evangelho do Cristo. Eu sou cristão, então sirvo a Cristo. Eu não sirvo o que Cristo não disse. Se Cristo dizer, não coma carne nunca mais, eu não vou comer. Não coma carne no dia de Semana Santa, então não vou comer. Mas não está dizendo isto. Isto é um tradicionalismo religioso. Amém? Isso é um marketing comercial, né? Ainda mais os peixeiros é que mais gostam dessa época. Porque as pessoas vão comer peixe, vão comer bacalhau, vão comer tudo derivado do peixe. Então os peixeiros, nessas épocas, né,
ficam alegres, né? É uma jogada comercial, mesma coisa a Páscoa, uma jogada comercial. Quantos ovos de Páscoa que vende e não é nem... não existe nem isso dentro da Bíblia. Eles, na época deles, nem comia ovo de Páscoa. É comercial, é tudo comercial. Tudo uma coisa que foi criada por homem. Político, comercial, religioso. Amém? Então, abençoados, fico por aqui, largue essas falácias religiosas. Amém? Nenhuma condenação há para quem está em Cristo Jesus. Se você crer que está em Cristo Jesus, nenhuma condenação há para você. Amém? Não se baseie nessas palavras, nessas falácias religiosas. Se baseie no que Yahshua disse no seu Evangelho. Até mais. Ouça esse estudo mais vezes para poder entender. Compartilhe. Se inscreva se não for inscrito. Dê likes. Amém? Até mais. Graça e paz.